Olá a todas e a todos, meu nome é Natasha Louise Lazaron, estou no 6º semestre da Faculdade de Licenciatura em Química na Universidade Luterana do Brasil, no Polo Canoas. Esse trabalho teve parceria de Débora Luana Kurs, estudante da UBRA, e do professor Everton Bedin, que atua na Universidade Federal do Paraná. Queremos agradecer à Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior, CAPES, pelo suporte a esta pesquisa. Nossos objetivos com esse estudo foram refletir sobre o acompanhamento e o desenvolvimento das aulas remotas de Química em turmas do primeiro ano do ensino médio em uma escola pública do município de Canoas, Rio Grande do Sul. Averiguar o impacto das ações desenvolvidas pelos professores, se elas contribuem para o acesso e o desenvolvimento do conhecimento científico durante a pandemia do Covid-19. Investigar a orientação e plano de ação dos docentes. Adotamos os pressupostos de um estudo de caso sob uma perspectiva qualitativa de investigação via a observação. Analisar a utilização das TICs neste processo. Constatamos que ainda é necessário orientar os professores em relação à utilização destes recursos, bem como fomentar a discussão e a reflexão sobre a abordagem dos objetos de conhecimento neste modelo de ensino, visando sempre a participação e engajamento do estudante nos processos de ensino e aprendizagem. Introdução do estudo. Refletiremos sobre o acompanhamento e desenvolvimento das aulas remotas no ensino de Química em turmas do primeiro ano do ensino médio em uma escola pública do município de Canoas, RS. Foi feita uma análise para averiguar se as ações desenvolvidas pelos professores neste período emergencial têm contribuído para o acesso e o desenvolvimento do conhecimento científico. As aulas estão acontecendo remotamente e isso faz com que haja grandes modificações no âmbito educacional, sendo necessária a adesão das aulas remotas em período emergencial, com o intuito de dar continuidade às tarefas escolares e adaptar-se a esta realidade atípica na qual vivenciamos atualmente. Nessa crise na qual vivenciamos, é fundamental colocar em prática novas ideias e fomentar as aprendizagens ativas. É necessário ainda mais, no cenário atual, priorizar a formação integral do indivíduo, acesso ao conhecimento científico, propiciar subsídio aos estudantes e o desenvolvimento de competências e de habilidades essenciais à formação do indivíduo. Este artigo é importante na medida em que se compreende que, mesmo em tempos de pandemia, é preciso que a educação seja contínua, visando a formação integral do indivíduo de modo que estes consigam compreender e se apropriar dos mesmos, corroborando dessa maneira para o desenvolvimento de competências e habilidades essenciais na formação do indivíduo. Focando então nas frases de Trespac, Guntzel e Bedin, faz-se necessário que o cidadão tenha o mínimo de conhecimento químico para poder participar na sociedade tecnológica atual. O ensino de química pode contribuir significativamente na construção do senso crítico dos cidadãos. A química é uma ciência que está constantemente presente em nossa sociedade, em produtos consumidos, medicamentos, tratamentos médicos, alimentação, combustíveis, na geração de energia, nas propagandas, tecnologia, no meio ambiente, nas consequências para a economia, e assim por diante. Portanto, exige-se que o cidadão tenha o mínimo de conhecimento químico para poder participar na sociedade tecnológica atual. Aportes teóricos. Transposição didática dos objetos de conhecimento do ensino presencial para o ensino remoto. Isto é, se há na transposição didática uma preocupação mais centrada na exposição dos conteúdos, há também a necessidade de uma reflexão sobre a prática pedagógica docente, principalmente no período emergencial. Necessidade de refletirmos sobre as práticas pedagógicas docentes, principalmente no período emergencial, foi o segundo quesito. Refletir de uma maneira que aproxime a teoria da prática, problematizando os conteúdos dentro de um contexto atual. Uma vez inseridos no contexto, os alunos passarão a enxergar a realidade de uma outra maneira, tendo em vista sua capacidade de questionar a realidade e buscar construir suas próprias respostas. Entraves relativos ao sistema educacional brasileiro. Entraves como a desvalorização do profissional da educação, cortes de investimento na área, sucateamento das instituições de ensino
ou a exclusão digital de parte da população, dentre outros aspectos que têm corroborado com uma educação precária e obsoleta. Estratégias para engajar os sujeitos no processo de construção do conhecimento científico. A interação ela faz com que o docente e os alunos consigam, de certa forma, trocar experiências, construir saberes e interferir de forma positiva na formação do outro. As tecnologias apresentam um grande potencial para a colaboração e construção de diferentes caminhos até o aprendizado. Incertezas e fatores externos e internos que influenciam de forma cognitiva e orgânica o processo de construção do conhecimento científico. Então, a mediação do processo de construção do conhecimento científico sob uma perspectiva investigativa, permeada pelo protagonismo do estudante à luz das tecnologias digitais, assim como no espaço escolar, no âmbito virtual, também se constitui como um grande desafio, visto que se tem a premissa de propiciar subsídios para que os estudantes consigam compreender dado o objeto em estudo, bem como atribuir a estes sentidos e significados. Inovação nas formas de trabalhar os conteúdos propostos. As tecnologias digitais elas tendem a potencializar a prática docente sobre uma perspectiva colaborativa, visto que transcende apenas a inclusão desta como uma ferramenta no ambiente escolar. Afinal, estas corroboram com a transformação de concepção e da postura em relação à prática docente para o ensino. Apoio aos profissionais de educação como medida essencial. Os professores eles têm papel significativo para assegurar uma boa experiência, independente da solução utilizada. Por isso, diante do cenário atual, em que são igualmente impactados pela pandemia, apoiá-los pessoal e profissionalmente é uma medida absolutamente essencial. Tecnologias digitais como foco na educação. As interações que ocorrem nas redes, elas promovem a construção de saberes de forma colaborativa e significativa, o que potencializa a relação entre os sujeitos, bem como a construção e a reflexão do saber científico de forma colaborativa e dialógica. As abordagens didáticas elas devem estar centradas na ação de orientar o educando a tomar consciência do que sabe, bem como o de seus conhecimentos prévios à luz da continuidade do processo formativo. Para o desenvolvimento científico do sujeito, torna-se necessário, na medida em que se propicia a este esta possibilidade de significar e ressignificar diferentes saberes ao longo dos processos de ensino e aprendizagem. Favorecer diferentes formas para este agir e pensar sobre as suas ações. Auxiliar o aluno a desenvolver-se em meio aos métodos e às estratégias que favoreçam o desenvolvimento de habilidades cognitivas. É de suma importância que o planejamento do professor ao longo do processo educativo de ensino e aprendizagem seja desenvolvido no sentido de auxiliar o aluno neste sentido. Metodologia. Estudo de casos sob a perspectiva qualitativa de investigação via observação. Observação de 10 períodos de aula de Química de forma remota, equivalente a 5 semanas, sendo realizadas de forma remota, em decorrência da suspensão das atividades presenciais no primeiro semestre do ano de 2020. Registros escritos em um diário de bordo, retratando detalhadamente a pesquisa. Foi descrito em um diário de bordo visando especificar a abordagem dos objetos de conhecimento, as explicações por parte do professor sobre estes, a participação dos estudantes no decorrer do processo e outros elementos pertinentes a esta pesquisa, de modo a investigar a tomada de decisão do professor sobre o seu processo de evolução e os seus modelos de referência. A análise dos processos de evolução e modelos de referência do professor, como já foi citado. Então, disponibilizou-se ao professor responsável da turma um questionário visando identificar a concepção docente frente às aulas remotas. Resultados e discussão. O professor não possui formação específica na área que leciona. Isso configura-se como uma das grandes problemáticas no sistema educacional brasileiro, visto que o professor não possui formação específica na área que leciona, aspecto esse que remete à carência de profissionais neste componente curricular. Aulas foram ministradas com o propósito de esclarecer dúvidas relacionadas a materiais previamente disponibilizados.
O ensino tradicional, limitando e causando desinteresse dos alunos. Observou-se então como predominante um estudo centrado na realização de atividades voltadas à memorização das informações, conceitos, fatos e fenômenos. Falta de acesso à internet prejudicando o desempenho. Em especial nas escolas públicas, percebemos um menor acesso a recursos digitais, o qual em curto prazo tende a ser uma fonte de desigualdade. Logo, é preciso que o educador realize um acompanhamento muito próximo dos acessos do estudante à plataforma estruturada para as atividades não presenciais. Por meio da observação, foi possível averiguar que o professor não instigava os sujeitos à participação ativa, nem planejava aplicações diferenciadas para com as tecnologias digitais, como, por exemplo, jogos por meio de aplicativos e questionários por meio de plataformas. A aula apresentou-se num viés tecnológico somente porque foi ministrada via Skype e Google Classroom, com videoaulas gravadas, mas não pela presença de múltiplas ferramentas tecnológicas, o que causa falta de interesse e dificuldades correlacionais, pouca participação e desinteresse na realização das atividades, abordagens dos conhecimentos científicos, falhas utilizadas pelo professor, tecnologias digitais aliadas ao trabalho docente, instigando a participação ativa, e o despreparo dos professores no uso de recursos digitais. O professor ele precisa promover a curiosidade, a segurança, a criatividade, para que o principal objetivo educacional, a aprendizagem do aluno, seja alcançada. Observa-se, por parte do professor, uma mobilização em relação aos desafios encontrados, buscando-se uma tentativa de propor mudanças efetivas a esse modelo de ensino, que mesmo num viés tecnológico, permanece tradicional. Recursos tecnológicos como sendo agentes limitantes no ensino e aprendizagem. Desafios de aprender e ensinar no âmbito tecnológico em meio à pandemia. Os processos de avaliação neste modelo de ensino e a preocupação perante o desenvolvimento dos processos de ensino e aprendizagem. O uso das tecnologias digitais não pode se limitar à utilização de uma ferramenta ou de um objeto na abordagem e no desenvolvimento do conhecimento científico, mas, sobretudo, como instrumento de intervenção que colabora com a construção de uma sociedade mais democrática, capaz de participar de forma ativa e responsável nos processos de tomada de decisões. Considerações finais. Orientação referente à utilização das ferramentas tecnológicas. Ainda é necessário orientar os professores em relação à utilização das ferramentas tecnológicas, bem como fomentar a discussão e a reflexão sobre a abordagem dos objetos de conhecimento neste modelo de ensino, visando então a participação e engajamento do estudante nos processos de ensino e aprendizagem. Discussão e reflexão necessárias para melhorias neste modelo de ensino. Este período ele tem incentivado a autonomia dos alunos, uma profunda interação entre redes e organismos ligados à educação e a reflexão sobre mudanças necessárias para o ensino de qualidade. Essencial ao desenvolvimento do estudante nos processos de construção e de aquisição do conhecimento. Potencialização da prática docente neste período remoto. A utilização de ações didático-pedagógicas voltadas ao período pós-pandemia. Planejamento bem estruturado para o retorno das atividades. Ações de avaliações e acompanhamento dos estudantes. Perspectiva interdisciplinar à luz das tecnologias digitais. O desenvolvimento de um plano bem estruturado do retorno das aulas pós-pandemia é essencial para enfrentar o problema de evasão, bem como pensar nas ações de avaliação e o acompanhamento dos estudantes. Não é a intenção atribuir ao professor a culpa pelo fracasso escolar, mas sim avaliar dentro do contexto de sala de aula quais são os problemas enfrentados. Acredito que este estudo, reflexo da ação docente no ensino de Química no período de caráter emergencial, demonstra pequenos fragmentos e indícios daquilo que tem acontecido incansavelmente na educação básica brasileira, onde os professores
sem conhecimentos relacionados às tecnologias, em meio à sobrecarga horária, buscam desenvolver um ensino voltado à aprendizagem científica. Obrigada pela atenção. E ficamos com uma frase de Paulo Freire: se a educação sozinha não transforma a sociedade, sem ela tampouco a sociedade muda. Obrigada.